Olá pessoal, tudo bem? Mal terminaram, né, os desfiles das grandes escolas do Rio de Janeiro, né, os desfiles da série especial do Rio, e começou uma polêmica, né, muito forte. Aliás, essa polêmica é sempre recorrente a cada desfile carnavalesco, a respeito das representações que as escolas de samba fizeram de ritos do candomblé, dos orixás, das divindades, entidades e principalmente de Exu, que foi o grande protagonista desse carnaval de 2022 no desfile da Escola de Samba Grande Rio, né, do município de Duque de Caxias. A gente precisa fazer uma reflexão e talvez a gente precise extrair algo de positivo e significativo de toda essa história. O primeiro aspecto que eu queria destacar é o seguinte, né? Não existe uma cisão entre sagrado e profano quando nós falamos de candomblé, né? Desde a terra iorubá, a gente sabe que ancestrais e orixás andam e circulam pelas vias públicas, né? Confraternizando, abraçando, abençoando os seus devotos, né? Nós estamos falando ali de ancestrais daquelas cidades, daquelas famílias, daquelas localidades. E as pessoas cantam, as pessoas dançam nas ruas, estando em contato direto, em comunhão profunda com as suas divindades, com o seu sagrado. Daí a gente pode perceber, entender e depreender que essa separação entre sagrado e profano, dentro dessa construção chamada candomblé, que se forjou aqui no Brasil, né, a partir do processo escravista, da separação, né, da diáspora, né, o processo de escravidão, como um lugar de exclusão, né, em que mulheres e homens pretos não podiam cultuar as suas divindades pela imposição de uma religião oficial católica, né, cuja vigência dessa determinação foi constitucional até 1891, né, quando a primeira Constituição da República, né, estabeleceu a liberdade de culto e a possibilidade de erguer templos de outras religiões que não fosse a religião católica apostólica romana, que até durante toda a vigência do Império era a religião oficial, né, aqui no Brasil. Então essa nossa percepção, né, de que existe algo sagrado que não pode ir para as ruas, que não pode estar em contato com o povo, que não pode estar no dia a dia das manifestações culturais, seja na dança, seja na música, seja no cinema e por aí afora, é na verdade um reflexo do quanto a religião dos orixás, inquices e voduns, teve de se esconder, de se ocultar, de permanecer fechada em lugares afastados, periféricos, distantes dos grandes centros urbanos, principalmente em função da especulação imobiliária, né, no caso do Rio de Janeiro, no século XX, depois da reforma urbana, né, ali no primeiro momento do século XX, em torno de 1905, a reforma do prefeito Pereira Passos, né, que empurrou os terreiros e as populações pretas, né, do centro da cidade do Rio de Janeiro para os morros e para regiões de periferia, né? Então, essa contingência, essa situação, fez com que as práticas da religião dos pretos, a prática das religiões afro-brasileiras, ficassem cada vez mais confinadas. E, ao mesmo tempo, a religião dos brancos, a religião católica, as procissões, né, os ofícios de fé, as devoções dos santos, né, as quermesses, as festas, mantivessem o seu lugar hegemônico de manifestação nas vias públicas, de manifestações nos adros das igrejas, né, nos pátios externos das igrejas.
de alguma forma, quando eu vejo pessoas de candomblé olharem para uma manifestação carnavalesca, teatralizada, né, que traz para a cena cultural orixás, vestimentas, danças, e dizem assim, ó, eu acho que isso é uma profanação, né? Eu acho que isso expõe o nosso sagrado. Eu tenho a nítida percepção do quanto o trabalho do colonizador foi eficaz no sentido de aprisionar as mentes dos adeptos da religião de orixás, inquices e vodus. Tanto assim que oculta-se e não percebe-se a beleza de quando a manifestação genuína da riqueza cultural e simbólica, estética da tradição dos orixás, é trabalhada esteticamente num desfile carnavalesco. Mas veja, o Carnaval do Rio de Janeiro não é pioneiro nisso, né? Tatalondirá, Babalorixá Joãozinho da Gomeia, né? Na década de 50, já fazia apresentações públicas em teatros, em espetáculos de dança dos orixás. Isso é documentado. Ele vem para o Rio de Janeiro após essa época e vai fazer espetáculos, vai fazer apresentações públicas de candomblé e de dança de candomblé no Cassino da Urca, né? Em espaços privilegiados, aonde uma elite ia para lá olhar para essas manifestações com o sentido de... E esse movimento foi um movimento extremamente atrativo de pessoas não apenas para essa dimensão espetacularizada, mas também para as pessoas que iam ao seu terreiro. Tanto assim que dizia-se que Dona Sara Kubitschek, esposa do presidente Juscelino Kubitschek, frequentava o terreiro do seu João da Gomeia, né? E outras figuras públicas notórias, conhecidas, a atriz Dercy Gonçalves, né? A registro fotográfico dela no terreiro do seu João da Gomeia, e por aí afora. Há pessoas de dentro da religião que o acusam, né, dele ter introduzido o homem com vestimenta de saia dentro do xirê, que era uma coisa que, pelo menos no candomblé da Bahia, nas chamadas casas matrizes da nação Queto, isso era visto como uma coisa abominável, né, como uma coisa impensável, um homem usar vestimenta de mulher em transe com a sua divindade, né? Da mesma forma, há autores que o acusam também de ter sido o vetor da carnavalização do candomblé, da utilização de outras ordens de adereços e por aí afora. Mas se a gente ainda for mais atrás, a gente vai encontrar uma relação profunda entre o candomblé e os afoxés, manifestações culturais de rua, né? O afoxé toca um ritmo que é base dos toques, por exemplo, de Oxum e Oxalá no candomblé queto, né? O Ijexá é o ritmo do estado de Oxum, dessa divindade, de nossa mãe Oxum. E os afoxés, eles datam ali, né, da primeira metade do século passado, né? O próprio mestre Didi, Maximiliano Dioscoredes dos Santos, né, filho biológico de mãe senhora, terceira orixá do Pofonjá, né, obteve autorização de mãe Aninha e Albabii para fundar um afoxé, chamado, se não me engano, de Pai Burucu, e que foi brincar carnaval nas ruas de Salvador com o beneplácito, com a autorização da fundadora do Pofonjá, mostrando que entre as nossas abás havia uma compreensão e um entendimento do que era da ordem do sagrado e o que era da ordem do profano, sem que um maculasse o outro, mas entendendo-se que caberia ao sagrado dar a licença e dar as bênçãos para que a brincadeira nas ruas não tivesse consequências mais graves.
E cabia então a Exu, orixá das ruas, do movimento, né? E também da brincadeira, porque ele é um brincalhão, né? Exu é a alegria, né? É o trickster, é a dança, para que então a brincadeira pudesse acontecer. Tanto assim que os blocos afros na Bahia, né, todos eles são ligados a determinadas casas de santo, casas tradicionais, inclusive, e sempre há a oferenda, né, a Exu antes que o bloco saia, para brincar. Isso vai acontecer no Filhos de Gandhi, isso vai acontecendo em blocos afro, como Ileaie, né, aquela cena clássica, né, da oferenda da farofa de dendê, do padê, biamiã, antes de que o bloco saia, e uma Yalorixá que solta uma pomba branca, com todo o simbolismo, né, que a pomba branca tem dentro dos cultos afro-brasileiros. Então a gente observa que essa relação entre sagrado e profano e a maneira como os blocos afro não apenas tocam o ritmo, mas também tocam cantigas de candomblé no ritmo do afoxé em plena via pública. Né? A cidade de Camaçari, na Bahia, por exemplo, tem uma manifestação cultural belíssima que é o chamado candomblé de rua, em que há um xirê na via pública. Então é importante a gente perceber que há uma multiplicidade dentro disso. O próprio balé folclórico da Bahia, né, leva representações dos orixás com as suas vestimentas e com as suas danças, em que bailarinas e bailarinos dançam e interpretam os orixás na sua gestualidade e na sua dinâmica corporal, com danças e até mesmo com ilás, né, com os gritos de guerra dessas divindades, tal e qual elas estivessem ali manifestadas. Então, nesse sentido, é importante a gente observar que existe uma permeação histórica há muitas décadas entre candomblé e cultura, entre candomblé e teatro, entre candomblé e balé, entre candomblé e música erudita, né? Há inclusive uma ópera toda em Yorubá, que foi musicada pelos russos, né, na época da antiga União Soviética, que, ouvindo os cânticos de candomblé, fizeram uma ópera a partir dessas cantigas, assim como há uma ópera também de um autor iorubá sobre Xangô, sobre o Bacossô, contando a saga desse orixá, né, na sua relação com a sua passagem terrena, com a sua realeza terrena. Inúmeros discos, o próprio Gantuá, por exemplo, né, permitiu que no DVD, que no CD Odum Orim, né, a festa da música, fossem entoados cantos litúrgicos, cantados e tocados por Alabês, né, por Oniluz e por Ebome, deusa do Gantuá, celebrando exatamente isso. Agora, recentemente, em comemoração, salvo engano, aos 90 anos de Mãe Carmen, né, e a Lorixá do Gantuá, fez-se mais um projeto musical chamado Obatalá, sendo ela de Oxaguian, né, em homenagem a ela, em que vários artistas famosos, como Ivete Sangalo, Carlinhos Brau, Gilberto Gil, e por aí afora, cantaram cantigas em Yorubá, cantigas de xirê, né, que foram gravadas nesse CD. A questão fundamental, que é importante que a gente se pergunte, é o seguinte, né? Não é importante se é certo, se é errado, se é profanação, se não é. O que nós precisamos pensar é o quanto é importante e é simbólico e o quanto os adeptos das religiões afro-brasileiras podem e devem capitalizar em termos simbólicos, de modo inteligente, essa exposição. Porque, claro, para uma camada da população, isso é uma exposição, uma visibilidade positiva. Por outro lado, serve para os ataques dos intolerantes, que gravam cenas e mostram ali, na ritualística da comissão de frente, né, do samba enredo de Exu, essa pessoa foi manifestada por um demônio,
né? Demônio se manifesta num brincante na Marquês de Sapucaí, né? E por aí afora. O que é importante é entender que a superexposição de orixás, vestimentas, gestuais e aôs, simulações de aôs pintados, né, Mãe Estela num enredo, Oxóssi no outro enredo, Exu no outro enredo, né, os orixás todos, mitos sendo representados ali, né, quer dizer, os jornalistas, apresentadores da TV Globo falando dos mitos e das simbologias durante a programação, o fundamental é que deve-se pensar que essa exposição é um dado, está aí, está na arte de Caribé, está na literatura de Jorge Amado, está na música dos Tincoãs, está na música da Clementina de Jesus, está no CD dele chamado Bless. Usar isso como forma de educar. Seja exatamente a movimentação e a mediatização da religião dos orixás, inquices e voduns, que Exu esteja nos incitando a fazer, né? Aproveitemos a oportunidade e vamos utilizar esses recursos
para fazer da nossa fala uma aula, uma possibilidade de que o outro compreenda a nossa matriz de pensamento. Muito axé, me sigam, não deixem de ativar o sininho, se inscrevam aqui no canal, ativando o sininho também para que vocês sejam notificados a respeito dos novos vídeos. Meu nome é Cristiano Henrique, eu sou professor universitário, sou iniciado para Oxalá, na Nação Queto, no Rio de Janeiro, e com muito prazer faço esse trabalho aqui no meu canal chamado Candomblé Levado a Sério. Muito axé.